Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu posso argumentar que é um daqueles programas que eu terei imenso prazer em receber uma pessoa muito querida, muito respeitada do meio social, do meio político, do meio medicinal, da competência, da comunidade da Universidade de São Paulo. Dr. José Geraldo Speciale, é uma honra tê-lo aqui para tratar conosco. Obrigado pelo convite. E falar com o nosso telespectador. Estou à sua disposição. Doutor, o tema inicial é a dor de cabeça, depois nós vamos falar do Congresso da Dor. O tema inicial é a dor de cabeça. Dor de cabeça, nós podemos dizer que tem um atingimento muito grande, não sei qual o percentual, na população brasileira. A dor de cabeça é uma das dores mais frequentes na população mundial, né? As dores mais frequentes, a dor de cabeça, a dor de dente, agora também está diminuindo muito a dor de dente. É verdade. Né? E a dor nas costas, a dor na coluna, são as dores mais frequentes na população mundial. Então, realmente, em termos de frequência, o que dizem os livros é que apenas de 5 a 10% da população mundial nunca teve uma dor de cabeça na vida. Então, o normal, se a gente for falar em normalidade, normal é ter dor de cabeça de vez em quando. Mas o problema da dor de cabeça se complica quando ela começa a ficar muito frequente. Toda semana, todo mês, ou muitas vezes até todos os dias. Aí é que a dor de cabeça preocupa. E essa dor de cabeça frequente atinge aí uns 20 a 25% da população. E aí é que entra uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. É muito comum essa população que tem dores de cabeça frequente que eu quero dizer, de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, nós vamos falar de causas daqui a pouco. É muito comum essas pessoas terem lá no seu criado mudo analgésicos das diversas qualidades. É muito comum, até porque isso vende na farmácia, está no caixa. Para a pessoa não esquecer de levar Neosaldina, Saridon, Dorflex, etc. Tal. Essa pessoa, ela não tem consciência de que ela precisa observar melhor essa dor de cabeça dela. O paciente que fica tomando muito analgésico sem saber o porquê, o que causa a dor de cabeça, está tratando a dor com a coisa que tira a dor hoje, mas vai armar o gatilho da próxima dor, porque ela só vai tirar aquela dor, talvez melhore aquela dor, mas está armando o gatilho para ter mais uma dor daqui uma semana, daqui 2, daqui 3 semanas. Ou seja, o abuso de analgésico aumenta a frequência de dor de cabeça. Por quê? Usar muito analgésico aumenta. Porque nós temos no nosso cérebro as defesas naturais da dor, que são os opioides endógenos, são as endorfinas. Se começa a tirar a dor, e para a endorfina ser produzida, a dor tem que chegar no cérebro. O cérebro perceber que está tendo dor e secreta a endorfina, é um analgésico natural. No momento que ele começa a dor, já toma um analgésico, começa a dor, toma outro analgésico, as regiões produtoras de endorfina vão diminuindo, vão deixando de funcionar. E aí, o que é? Isso propicia o aparecimento de dores mais precoces. Então, o uso de analgésico, mais do que 10 por mês, que já é muito, é um fator que piora a frequência da dor de cabeça. Eles falam por aí que a medicação, não só o analgésico, a medicação de uma maneira geral, para todos os sentidos, eu não sei se é verdade, é a pergunta. Se a medicação, ela também cria uma espécie de anticorpo, sei lá o que é, o nome correto, desculpa,
mas que o organismo, ela passa a não reagir mais no organismo com o tempo, as medicações de uma maneira geral. O fígado é um órgão muito inteligente. Quando ele começa a ver que muitas substâncias, chama tóxicas, chegam nele, queima aquela substância tóxica. Se começa a chegar muitas substâncias tóxicas, ele queima mais rápido, ele ativa enzimas para aumentar, acelerar o funcionamento hepático. Então, força o fígado a tirar da circulação as substâncias que estão fazendo mal para o organismo. Então, isso é verdade. É a mesma coisa com a bebida. Se você bebe uma vez por semana, você tem uma capacidade de tomar, sei lá, 2, 3 doses, mas você toma todo dia, isso vai aumentando, o fígado vai aprendendo a metabolizar mais rápido o álcool e com isso ele, apesar de se sobrecarregar, mas ele vai limpando o organismo. O analgésico é a mesma coisa, porque o analgésico muito frequente lesa, hoje a consciência dos médicos é bem clara, nós todos médicos estamos com a consciência bem, na nossa consciência, a situação bem clara, que o analgésico em excesso traz problemas de saúde muito graves. Primeiro o médico receitava um anti-inflamatório, toma um anti-inflamatório. Hoje não, hoje é difícil o médico que anti-inflamatório é inimigo isso. Hoje, né? É inimigo. Então, por quê? Porque ataca o fígado, dá problema hepático, às vezes cirrose, ataca o rim, às vezes dá insuficiência renal, o paciente fica dependente de diálise por uso abusivo, principalmente de anti-inflamatório, dá úlceras gástricas, hemorragia, dá anemia, então, além disso, então, é tóxico para outros órgãos, mas principalmente para esses órgãos são vitais. Se o fígado deixa de funcionar, não há solução. Ou tem transplante ou não tem solução. E não dá para ficar fazendo diálise a vida inteira também, né, o doutor? rim é a mesma coisa, não dá para ficar fazendo diálise por muito tempo. Se vier o transplante, resolve em termos, porque a qualidade de vida ainda continua comprometida. Mas, pelo menos, você tem um tempo de vida maior se você faz um transplante. Então, aí já temos dois problemas. O primeiro problema é o determinado analgésico não surtir mais efeito. E o segundo problema é o fígado que está sendo muito acionado e você tem um problema de fígado que aí o perigo é enorme. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, voltando para as nossas dores, o importante é salientar que a dor, ela não é uma causa, ela é um efeito. Isso é muito importante, viu, Edmo? Sempre pensar que a dor é um alerta, está avisando, é um alerta. Fala, fulano, vai estar doendo aqui. O organismo está avisando, tem alguma coisa errada aqui, no local da dor. Então não adianta eu tirar a dor daquele local, eu preciso saber o que está causando a dor e tratar a causa da dor. Isso para qualquer dor. Você tem que ir atrás da causa da dor e tratar a causa da dor. Claro que se é uma dor de uma pancada, um corte, um acidente, você sabe que... Era aí que eu ia chegar, Daí 2, 3 dias desaparece aquela dor. Mas se é uma dor que aparece do nada, nenhuma dor aparece do nada. Tem que ver o que está causando aquela dor. Buscar a causa e tratar a causa. Eu ia dizer isso, quer dizer, se você chuta o pé da mesa... tô com dor no meu pé. Eu tô com dor no meu pé porque eu chutei o pé da mesa. Então você sabe qual é a causa. Sabe, exatamente. Nessa causa, eu procuro enfrentar, eu passo uma pomada, eu passo uma bolsa de água quente, né? Essa dor aí a gente enfrenta. Claro. Mas a pessoa, eu sinto que uma parte da população não se interessa em ir atrás da causa da dor de cabeça. Ela se medica, mas não se interessa. Não é fácil, Edmo, você ir chegar à causa de uma dor qualquer. De uma dor qualquer, mas a dor de cabeça principalmente. Porque muitas vezes os exames de laboratório não mostram nada. Faz todo o exame, está tudo negativo, mas a causa é determinada ou é conscientizada através de uma boa conversa entre o médico e o paciente. Às vezes é o estresse, a tensão, é uma noite mal dormida, é uma comida que ele é alérgico. Então, às vezes, a causa não aparece em exames,
mas aparece numa boa anamnese, que a gente chama, uma boa relação médico para paciente, o médico saber fazer as perguntas certas, né, para poder detectar a causa de uma dor. O senhor falou do estresse. A gente brinca aí no meio do esportivo que o médico lá do time de futebol, quando ele não tem o que falar do jogador, ele fala que ele está com fratura por estresse. No caso da dor de cabeça, dentro do mundo moderno, dentro dessa sociedade moderna, todo mundo correndo feito louco, todo mundo com família numa confusão danada, escola, filho, enfim, economia, política. O estresse o estresse deve ter um efeito importante na causa de dor de cabeça. É o principal problema. É mesmo? A principal Chutei, causa então, de dor chutei de no gol. cabeça. Você chutou no gol. Tem outras causas, por exemplo, a enxaqueca, né? A enxaqueca, que é uma dor de cabeça a mais forte, a mais incapacitante, a mais problemática, a causa, os fatores desencadeantes podem ser vários, comida, bebida, noite mal dormida, então outras coisas. Mas nisso tudo, às vezes, já é consequência do estresse. Você não dorme, às vezes, por causa do estresse, né? A comida, porque você, de repente, precisa comer rápido porque tem que fazer coisa. Também pode ser uma causa de enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma dor de cabeça que está muito relacionada ao estresse, mas também está muito relacionada aos hormônios. As enxaquecas menstruais, né, as mulheres em geral, têm dor de cabeça predominantemente no período menstrual. E as mulheres têm muito mais enxaqueca do que homens, por causa desse fator hormonal cíclico da mulher e que propicia o aparecimento dessas dores de cabeça intensas, com náuseas, com vômitos, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, né? Que é uma crise da enxaqueca. Mas, então, peraí, o doutor José Geraldo Speciale, neurologista, também é psicólogo, porque o exame não detecta o motivo da dor de cabeça, seja um exame de sangue, seja um exame hepatológico, um exame pulmonar, um exame cardiológico, ele não detecta a dor de cabeça. O senhor fala na anamnese, é uma belíssima conversa psicológica com o paciente. É isso mesmo. A gente tem que ter em mente, o médico que quer abordar esse tema, tem alguns questionários, né, questionários já tradicionais na psiquiatria, na psicologia, e a gente fazendo certas perguntas, a gente traça o perfil psicológico dessa pessoa. Isso é absolutamente necessário. Quem trata de dor, não só de dor de cabeça, quem trata de dor tem que ter esses questionários, se não ali no papel, que eu já não dispenso o papel, que as perguntas estão todas na minha cabeça, né, mas tem que fazer essas perguntas para ter um perfil psicológico. E se você não entrar junto com um tratamento medicamentoso para a dor em si, se eu não entrar junto com um tratamento dessa esfera emocional, os resultados serão bastante, vamos dizer, bastante inferiores àquelas situações que a gente aborda as duas coisas ao mesmo tempo. Vou chamar nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. O símbolo da saúde você conhece, mas depois que o Corujão da Saúde foi implantado, ele passou a ser algo mais. Mais cidades atendidas, cobrindo todo o estado. Mais profissionais, mais hospitais, mais horas. O Corujão funciona em horários estendidos até às 11 da noite. Assim, já realizamos mais de 100 mil exames, mais de 5 mil cirurgias de catarata. Zeramos a fila. Corujão da Saúde. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco. Doutor, senhor, quase no final do bloco, o senhor falou sobre enxaqueca. Tem uma diferença enorme na cefaleia para enxaqueca. Ou seja, cefaleia é uma dor de cabeça. Isso. Então, explica para o nosso telespectador um pouquinho de cefaleia e enxaqueca. Vamos ver. A enxaqueca, um dos principais sintomas da enxaqueca é a dor de cabeça, mas não é o único sintoma. Quem tem enxaqueca tem uma sensibilidade. Essa sensibilidade é herdada. O cérebro do enxaquecoso herda uma sensibilidade a algumas coisas. Genético? Genético, a enxaqueca. Eu costumo comparar, uma comparação que os colegas não gostam muito que se faz, mas é fácil o paciente entender. O alérgico, quando leva uma picada de pernilongo, forma uma reação, é sensível. A pele, o corpo, o organismo dele é sensível. O enxaquecoso, o sensível é dentro da cabeça. Longe de pensar que a enxaqueca é uma doença alérgica, não tem nada a ver, mas ela reage de uma forma anormal a alguns desencadeantes. Aí vem aqueles que eu falei, a comida, etc. São fatores desencadeantes. Eles desequilibram aquele equilíbrio que o enxaquecoso herdou da sua família. A família do enxaquecoso tem um cérebro instável. Qualquer fator externo, ou mesmo interno, hormônio, por exemplo, ou externo, estresse, desequilibra o equilíbrio químico cerebral e aí desencadeia a enxaqueca. E aí? Não é só dor de cabeça. Às vezes é sintomas de perda de dificuldade de raciocínio antes ou na hora da dor de cabeça, dificuldade de raciocínio, irritabilidade, náusea. O sono, aí vem náusea, vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, a dor de cabeça, né? E aí isso tudo é a crise de enxaqueca. E não tem nada a ver com as dores de cabeça comum, por exemplo, uma dor de cabeça de estresse, puramente estresse, não uma enxaqueca. É uma dor de cabeça por estresse, dói a cabeça, portanto, e ponto, não tem os outros sinais. Portanto, não se mistura cefaleia com enxaqueca. Não, cefaleia é só a dor de cabeça. Na crise de enxaqueca você tem cefaleia forte, mas não é só a cefaleia. Claro, entendi. As dores de cabeça, os relatos são de dores de mais diversas formas. Pessoas dizem, eu estou com dor na frente da cabeça, estou com dor atrás da cabeça, estou com dor do lado direito, estou com dor do lado esquerdo. Isso é verídico? Isso é fato? Isso tem motivo? Ajuda. Vou te dar um exemplo assim, bem fácil de entender. Vamos supor, o paciente acorda de manhã com uma dor aqui na lateral, dói de manhã, levanta, toma um cafezinho e passa, né? Aí você vai perguntar, mas a dor é aqui? A dor é aqui, às vezes desce um pouco para cá, eu acordo, né? Com essa dor, depois vai passando. Aí você pergunta para quem dorme com essa pessoa, como que é o sono dela? Ela mastiga e arranha os dentes a noite toda, quer dizer, o bruxismo provocando uma dor de cabeça do despertar, geralmente aqui. É diferente de um paciente que chega para mim e fala, doutor, tem uma dor de cabeça todo final da tarde. Todo final da tarde aqui dói, uma dor chata, enjoada. Falei, que dia que você tem isso? O dia que é mais estressante, tem mais coisa para resolver. Então, aí está claro, a localização junto com o horário de aparecimento já direciona que isso é uma dor de estresse, de tensão, de cansaço. Chega em casa, toma um whiskyzinho, resolve, vai fazer uma caminhada. Pelo amor de Deus, nós não estamos receitando uísque aqui não, viu gente? Pelo amor de Deus. Pode ser uma caminhada no lugar
ar que também funciona às vezes uma igual. maçã, né? Às vezes uma maçã pode resolver. Isso aí, então resolve. Então, dependendo, quando dá de um lado, muda para o outro, dá de um lado. Isso é a enxaqueca. A enxaqueca é comum ter enxaqueca que a gente chama hemicrania, a dor de um lado, e que às vezes muda de lado. Então, uma dor de um lado que pulsa, que é a outra característica da enxaqueca, pulsa, além daqueles outros sintomas que surgem, é uma dor típica da enxaqueca. A enxaqueca, o paciente, ele tem que conviver isso pro resto da vida? Não. Assim como nós temos medicações para alergia que diminui as sensibilidades aos alergenos, né? Às vezes você sabe qual é o alergeno, mas não tem jeito de tirar, então você dá antialérgico para diminuir. Nós temos medicação dadas diariamente que diminui a sensibilidade dos enxaquecosos. A sensibilidade é cerebral, o cérebro dele é sensível. Então, tomando uma medicação 6 meses, 8 meses, 1 ano, todos os dias, tem algumas medicações que têm a propriedade de diminuir a sensibilidade desses pacientes. E às vezes diminui de uma maneira estável, às vezes a gente só até para essa medicação e ele continua não sensível aos desencadeantes. Aquilo que era qualquer coisinha dava enxaqueca, como eu diminuí, aí diminuí a sensibilidade, quer dizer, eu aumentei a sensibilidade dele, aquelas coisinhas já não provocam mais dor de cabeça, enxaqueca. Então a gente diminui a sensibilidade com medicações chamadas tratamentos profiláticos. São aqueles medicamentos usados todos os dias, né, para não ter a dor de cabeça. E essa medicação, esse tratamento não agride ao rim, ao fígado, como a gente falou? São medicações tradicionalmente inócuas, mesmo tratado por longo período, não ataca fígado, rim, nada disso. São medicações bem seguras, são medicações que já são utilizadas para outras coisas, por exemplo, a vida toda. Por exemplo, eu uso às vezes um antihipertensivo, o propanolol, que trata a pressão alta, é muito bom para diminuir essa sensibilidade do cérebro. Ele também diminui as crises de enxaqueca. E assim por diante, alguns antidepressivos em pequeníssimas doses, não altas, também diminui essa sensibilidade. Então nós temos algumas medicações já comprovadamente inócuas, se tomadas a longo prazo, que também diminui a sensibilidade à enxaqueca. Nós falamos do estresse, o senhor estava citando que o estresse é a principal causa de cefaleia hoje. Mas é muito amplo a gente falar em estresse. A amplitude, quando a gente fala, as causas, e enfim, o que pode causar esse estresse. Será que dá para a gente dissecar um pouquinho sobre isso? Olha, os estudos que se tem citam como estresse algumas situações que são produtores de estresse, né? Não sei se eu vou lembrar de todos, mas, primeiro, mudar de casa é um fator de estresse. Não fala isso. Descasar. Eu tô nessa fase, doutor. Se você está construindo, pior ainda. Estou nessa fase de mudança. É citado isso na literatura como sendo uma causa forte de estresse. Construir uma casa, mudar de casa, disso é muita coisa. Mudar de casamento, descasar, então, ficar solteiro, ou a perspectiva de casar, né, também é motivo de estresse. Perda de emprego, tá claro, hoje com o nosso desemprego, muita gente está tendo dor de cabeça por estar desempregado. Começar um emprego, então são coisas assim tradicionalmente aceitas como causadoras de estresse. Perda de um ente querido, doença de um ente querido. Uma ansiedade também. Briga entre famílias, então são coisas assim, são as mais variadas possíveis o fator de estresse, né? E outra coisa, cada pessoa, cada indivíduo reage de uma forma a essas situações. Tem gente que fala, tem um pinguim na cabeça, pode sei lá, estamos no meio de um terremoto, tudo caindo. O cara está dando risada. Mas eu estou aqui, tá bom, estou protegido. E outro, só de pensar que lá na Flórida deu um terremoto, ele já está tremendo aqui. Então isso também, o estresse é uma coisa muito pessoal, cada um sente o estresse à sua maneira. Olhando o lado do histórico do estresse, da causa do estresse pelo histórico e não por uma situação, os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, eles, quando a coisa vem pelo histórico, aí é necessária uma intervenção
emocional através desses profissionais. Sim. Se o estresse está atrapalhando a vida dessa pessoa, o estresse está limitando a sua qualidade de vida, tem que ser tratado. Né? Bom, Dr. Zé Geraldo Speciale é o homenageado deste ano do, eu não sei se é o terceiro ou quarto Congresso da Dor. É um trabalho lindo realizado pelo Zé Aparecido de Oliveira, pelo Renato, pela filha do Zé Aparecido, que eu não me lembro o nome dela, e que eu tenho a honra de fazer a abertura todo ano desse congresso, até pelo trabalho que esse pessoal voluntariamente desenvolve com um número enorme de interessados. E o senhor é o homenageado desse ano. O Congresso da Dor é muito mais abrangente do que cefaleia e dor de cabeça, né, doutor? Claro. O Congresso da Dor é multidisciplinar, então serve para todos os profissionais que tratam de dor, de todas as especialidades. É o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta holístico, o médico. Então é um congresso assim que é importante para qualquer profissional de saúde que trata de qualquer tipo de dor. Então é um congresso bastante importante. E vão ser 3 dias, 5, 6 e 7 de dezembro, no Stream Palace Hotel. Uma agenda extensa. Muitas palestras, várias salas ao mesmo tempo, pelo menos no sábado, várias salas ao mesmo tempo, falando sessões diferentes da dor, a dor neuropática, a dor no musculoesquelética, a dor é a psicologia, então vai ser muito interessante. Esse congresso da dor, a gente salienta que é um trabalho muito voluntário dos organizadores, não tem, eles brigam, assim, uma briga para fazer esse congresso todo ano, porque não tem esse negócio, eles não têm o conhecimento comercial do negócio, e sim técnico e científico, o trabalho desenvolvido pelo Renato, pelo Zé Aparecido, né? E todo ano eu falo da dor da alma. Nós estamos para encerrar o programa, doutor. Eu queria que o senhor encerrasse falando da dor da alma. Deixa eu falar uma coisinha antes, agradecer o Zé Aparecido da Silva, por causa dele que me escolheu como me homenagear, ele e toda a equipe dele. A gente, quando é escolhido para ser homenageado, a gente aqui mesmo não entende o porquê que fomos nós os escolhidos. Eu sei porquê. Não sei, mas se eles me escolheram, eu acho que eu fui uma pessoa importante nessa área de dor. Né? É isso. Você perguntou se eu quero falar, desculpa. Só para terminar falando da dor da alma. A dor da alma, então. A dor da alma é algo que a gente chama, é a própria depressão, né? A dor da perda. Por que o indivíduo tem depressão? Que é a dor da alma. Que perde alguém, que brigou com alguém, que ficou doente, que um amigo muito importante carrega um histórico. Brigou. Então é isso aí, a dor da alma, na realidade, é a depressão que dói. Quando você vê o teu amigo indo embora, nunca mais vai ver, dói o coração. Não é a dor no coração, é a dor da alma isso. E que também será tratada no Congresso da Dor. Com certeza. Também. Doutor, muito obrigado pela sua deferência, pela sua atenção e estar aqui conosco. Foi muito bom, te agradeço muito o seu convite. E vamos nos encontrar dia 5. Se Deus quiser, estaremos lá. Semana que vem a gente está de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.